Bora lá. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí pela participação de todo mundo. A ideia desse Split Talks é um treinamento mesmo da plataforma, então, para tirar dúvidas e colher feedbacks, tirar dúvidas de vocês e mostrar algumas funcionalidades que às vezes nem todo mundo conhece. É, a gente gosta de fazer esses bate-papos porque a gente deixa aberto, assim, a gente acredita muito na comunidade, não, sei lá, a gente não quer ser uma empresa de software que você fala com chatbot, a gente gosta de grupo no WhatsApp, a gente gosta de comunicação com vocês, então, de ouvir feedback sincero, de entrar em call junto com vocês para resolver problema. O Henrique, acho que tem um pouco dessa experiência, ele trabalha na Invest Smart, que é uma empresa bem bacana, parceira nossa há um bom tempo, e a gente está querendo cada vez mais fortalecer assim essa comunidade e contato assim com vocês. Hoje então é realmente abrir plataforma e brincar nela. A gente vai, eu trouxe aqui umas pautas para falar com vocês, mas antes vou falar, eu no finalzinho, né, talvez daqui a uns minutinhos eu comece a colocar a mão na massa, só vou passar por algumas notícias muito legais aqui e também repassar o que a Split você faz, né, porque talvez tenha gente que já conhece há muito tempo, talvez tenha gente que está conhecendo agora, mas, bom, basicamente eu vou passar por uma notícia muito legal aqui que a gente recentemente conseguiu passar na Endeavor, né, no programa Scale Up da Endeavor. A Endeavor é um programa de mentoria que é bem difícil de passar, assim, você precisa comprovar a atração, que você está fazendo realmente um negócio meio novo, assim, e está sendo muito transformador para mim e para o meu cofundador. A gente está sendo mentorado por empreendedores assim que já fizeram empresas enormes lá dentro, que seja na parte de produto, como que a gente deixa a plataforma melhor, ou como que a gente escala atendimento a cliente para muitos clientes. E também a gente foi premiado pelo próprio LinkedIn, a gente foi escolhido entre a LinkedIn Top Startups, a gente ficou entre as 20, entre os 20 selecionados de crescimento ali, de quantidade de seguidores, de interação na página, funcionários, tá bem bacana, assim. Admito que a gente não esperava tudo isso quando a gente começou a empresa, mas está sendo uma jornada muito, muito legal. Acho que o principal aprendizado está sendo só construir coisa com base no feedback dos clientes. Assim, a gente não tem nenhuma ideia mirabolante de funcionalidade. A gente ouve feedback, constrói, ouve feedback, constrói. Eu e meu cofundador somos programadores nerds. Até peço desculpa que eu não tenho jeito muito comercial, tá, pessoal? Eu sou nerd programador também, mas eu brinco que eu perdi o Paro Ímpar com o Lucas, né, meu cofundador, e ele ficou tocando o time de tecnologia. É, mas vamos lá. Alguns outros reconhecimentos bacanas aqui, a gente foi pela Gartner, né? Eles têm uma plataforma chamada Caterra, a gente foi premiado com melhor suporte a cliente, maior facilidade de uso e mais recomendado ali, tá? Então, é bem bacana. Isso aqui para empresas que estão procurando inovar, né? Geralmente esses selos são bem importantes, assim, para empresas que estão buscando mudar o jogo dentro de casa, né? Mas vamos lá, o que a gente vai falar hoje? A gente vai primeiro mostrar o que a gente faz bem, o que é a Split C de fato. A gente vai passar alguns slides aqui mostrando casos reais de clientes que muito código às vezes vira pouquinha configuração. A gente gosta de repassar isso com vocês. Depois a gente vai começar a explicar algumas funcionalidades aqui que são bem comuns aqui. Então, como que você cria um dashboard dentro da Split C para o seu colaborador ali acompanhar os resultados, como você faz ali a gestão de usuários. Esse coordenador aqui vai enxergar essas duas pessoinhas aqui, então vocês vão ver que a gente vai explicar ali um pouquinho da hierarquia de acesso. A gente vai explicar também a parte de perfil de acesso, que é um negócio, é bem facinho assim, não é nada de outro mundo, não é uma árvore muito complexa de se configurar. Folha de pagamento, a gente vai passar ali também, então, para, como que eu faço uma folha de pagamento? Como que eu, sei lá, gero um arquivo para o meu banco para pagar todo mundo de uma vez, né? Eu gero um arquivo, imputo lá no Itaú, ou chamo a API do Banco Inter ali para fazer todos os pagamentos de uma vez, né? E aí, no final, a gente vai passar por alguns use cases que são um pouco menos conhecidos para vocês conhecerem e saberem que a gente também resolve esses outros problemas, tá? E vamos lá. Acho que, começando aqui, o que é a Split C, né? O que tem esse ar-condicionado, assim, a gente brinca aqui que a Split C é uma plataforma que ajuda a calcular a remuneração variável, a gente automatiza cálculo de comissão, premiação, bonificação, enfim, independente do nome, tudo que precisa ser calculado ali
o dinheiro de quanto você tem que pagar a cada pessoa, por mais complexo que seja o cálculo, por isso que e porque a foto de um ar-condicionado, né? A gente brinca que falta calcular a comissão com base na temperatura do ar-condicionado, porque a galera é muito criativa. Inclusive, queria ouvir de vocês, assim, fique à vontade para ou abrir o microfone ou mandar aí no chat. A empresa de vocês, que vocês trabalham, é muito criativa nas regras, fica surgindo muita coisa do nada. Ah, agora quero pagar com base em XPTO, sei lá. A gente costuma falar aqui na Melita que o pessoal perde o sono de noite, fica pensando em umas coisas absurdas, chega de manhã já joga, não. E é assim que eu quero. Falta de sono do povo. Que bom que tem essa complexidade, assim. É. Pra gente é bom. Legal, muito bom. Não, mas a gente abraça a complexidade. Acho que esse é um dos diferenciais que a gente está tendo também. É porque a gente não faz a empresa se adequar. Ah, eu só calculo desse jeito. Não, a gente fala, me fala aí como é o seu modelo que eu vou me adequar. Então, até quando a gente está implantando a plataforma, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é bater o resultado dos últimos meses, para ter certeza que a maioria das empresas hoje calcula no Excel, né? Que a gente está calculando certinho, que a gente está parametrizando certinho na SLC, que está batendo o resultado, né? Mas a gente abraça essa complexidade e a gente que se adequa ao seu processo, né? Isso que é um diferencial que está fazendo a gente crescer rápido, assim, no Brasil. Mas, passando um pouco quem sou eu aqui, eu tô como CEO hoje, né, SplitC. Eu trabalhei no Itaú, Santander, também numa empresa chamada Keitech, que eu acho que fui o 20º funcionário ali, hoje ela foi o 26º unicórnio do Brasil. Mas esse ambiente, sempre tive muita vontade de empreender e sempre toquei alguns projetinhos paralelos, né? E a SplitC surgiu muito travado em resolução de problema, né? Então eu sentava do lado de empreendedores e falava, me diz um problema aí que você tem que eu vou resolver com software, né? Eu tentei empreender com várias coisas. Tinha um amigo meu que era dono do escritório de paintball, né? Aí eu falei, me fala uma dor que você tem aí que eu vou resolver com software, né? Isso no meu eu trabalhava assim de quarta noite e domingo, geralmente eu gostava de codar esses freelances assim. Aí o meu amigo que era dono de um paintball, ele falou assim, ele falou, dá um trabalhão ficar contabilizando aqui quantas bolinhas eu vendi, quanto de cerveja eu vendi ali. Eu falei, pô, legal, vou fazer um software para ser um software para você controlar suas vendas aí no paintball. E eu fiz um RP de paintball, né? E acontece que o mercado de RP de paintball não é tão aquecido assim, não é um negócio que escalou ali gigantemente, né? Vocês podem imaginar, mas deu uma bagagem muito bacana, assim, para mim. E falando um pouquinho aqui da SplitC, hoje a gente está com mais de 200 clientes aqui. A gente pegou aqui acessos nos últimos 90 dias, tivemos 62 mil ali dispositivos distintos. A gente está com mais de 200 clientes, empresas, né, como clientes, né, e automatizamos mais de 6 bi ali. Uma coisa que a gente se importa muito e investe muito pesado é NPS. Acho que vocês, o pessoal que já é cliente nosso, a gente investe pesadíssimo. É o nosso time hoje que a gente mais investe é o de atendimento. Não sei se vocês já sofreram com alguma empresa que, sei lá, você precisa de um suporte urgente, sei lá, para não atrasar a comissão, o pagamento de alguém. E aí você precisa de um suporte urgente. Só que o único canal de atendimento é um e-mail que você manda, demora 2 dias para você responder, e a pessoa ainda responde com outra dúvida. Você fala, putz. Isso é um negócio que a gente sofreu com vários fornecedores e a gente falou, não, vamos mudar o nível do atendimento aqui. Então a gente investe pesadíssimo aqui, a gente entra em call juntos, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente, enfim, a gente tá conseguindo escalar o suporte em escala, o suporte personalizado em escala, né? Nada de chatbot, né? Que você pergunta um negócio e responde outro. A gente não tem essa pegada por aqui também, não. Tem alguns clientes aqui bem bacanas que a gente tem. A gente começou com o escritório de agente autônomo, mas agora está começando até a atender corretoras e com cálculos muito mais complexos ainda, está bem divertida a jornada. E só relembrando, pessoal, também, durante a call, fica à vontade aqui para ir mandando dúvida, feedback. Ah, vocês fazem tal coisa? Então, realmente queria deixar aberto para vocês, tá? Porque se vocês não perguntarem nada, vai passar bem rápido aqui o papo. Realmente vai passar bem rápido, vai acabar
bem antes do esperado aqui de 1 hora, então vão me interrompendo. Mas vamos lá. Trazendo alguns casos mais práticos aqui também, isso é um caso, vou trazer 2 casos reais aqui bem legais, isso aqui é um use case bem bacana que, esse é um use case até que simples, onde um código ali, sei lá, que só uma pessoa, um desenvolvedor conseguia dar manutenção, na Split C você tem meio que uma interface gráfica que você consegue ir configurando as regras, né? Então a gente consegue transformar o que era código VBA ali, que só uma pessoa tinha que pagar dev, que a gente sabe que às vezes é meio caro, agora você consegue configurar via tela. Então você tem ali, se você tem um conhecimentozinho ali, sei lá, se você sabe fazer um soma C, um proc V no Excel, você acaba se dando muito bem aqui na plataforma da Split C. Esse é um outro use case também bem interessante, que isso aqui é um use case real de um cliente, onde uma fórmula desse tamanho aqui virou uma parametrização de 2 linhas no Split C. Então, como a gente tem muita experiência com esse tipo de cálculo, né, a gente consegue ter funcionalidades que reduzem muito a complexidade, tá? E outras coisas, então o que a gente faz bem é isso, reduzir complexidade. Outra coisa que a gente faz bem é puxar dado de qualquer lugar, tá? Então, independente se você tem um dado no seu Salesforce, numa API, num banco de dados, a gente consegue puxar o dado de uma forma recorrente a cada, sei lá, tem cliente da Split C que está puxando dado a cada minuto do CRM e mostrando quase que em tempo real. Então, imagina que você tem uma empresa que, sei lá, você precisa puxar as vendas do CRM, só que você só libera a comissão depois que o cliente pagou a fatura. Você consegue puxar o dado de um CRM, puxar o dado ali do seu gateway de pagamento, do seu RP, a gente cruza ali para ver se pode ir liberando a comissão ali em tempo real, tá? Então a gente é muito forte nessa parte de integração também, tá? A gente tem mais de 300 aqui conectores plug and play, é muito fácil criar um novo, tá? Então se tem uma API, a gente consegue configurar para chamar, tá, pessoal? E vamos lá, agora sim. Vamos começar com os treinamentos abertos aqui agora, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Fique à vontade para ir perguntando, tá? Falei bastante aqui, mas se for surgindo dúvida aí, fiquem à vontade para ir perguntando. Vamos lá. Então, vamos começar criando o nosso primeiro dashboard aqui da Split C. A gente vai criar o nosso primeiro componente. Vamos lá, então. Alt Tab aqui e vamos colocar a mão na massa. Então, estou com acesso aqui já a Split C. A gente vai criar nosso primeiro dashboard, né? Então, para quem não viu o basicão da Split C, talvez eu recomendo o Split Talks número 4, que a gente explica o basicão. Aqui a gente já vai direto em algumas funcionalidades um pouco mais avançadas. Quando o seu cálculo meio que já está pronto, assim. No Split Talks 4, tem no nosso YouTube, se você procurar Split C lá no YouTube, no Split Talks 4, ele tem o basicão. Então, eu fazendo alguns exercícios, e aí eu vou aumentando a complexidade de cálculo até chegar num resultado ali. Esse aqui eu já vou direto. Então, imaginando que um cálculo já está pronto ali, já tem um plano de cálculo com um time de vendas, um time comercial pronto. Tá? Então, vou direto para o plano de cálculo, né? Só relembrando rapidamente, a nossa plataforma funciona como se fosse uma historinha, né? Primeiro a gente puxa os dados, depois a gente faz a mágica aqui de cálculo, depois a gente cria um dashboard, depois a gente manda para pagamento. Então, puxa o dado, calcula, dá visibilidade para as pessoas e depois manda para pagamento. Se fosse resumir a plataforma, é isso, tá? Então, vamos direto para a parte de dashboard aqui, tá? Então, como que a gente cria um novo componente aqui? Então, para criar um novo componente, a gente vai clicar aqui em dashboard, a gente vai selecionar qual dashboard que a gente quer. Quando você cria, vamos criar um novo dashboard do zero, vou chamar aqui de, não vou fazer um dashboard gerencial ainda, vou fazer um dashboard para os SDRs, por exemplo. Vou criar aqui um dashboard para os SDRs. A primeira coisa que a gente pergunta é quem que vai enxergar esse dashboard, né? Nesse caso, a gente gosta muito de usar algum ID ali, né? Então, vou selecionar a coluna SDR, tá? Por que a coluna SDR? Porque lá na minha base de cálculo eu já estou, a coluna SDR é a coluna onde tem o identificador único ali do usuário, tá? Então, se eu vim aqui na base de cálculo, a coluna SDR identifica o meu vendedor, nesse caso aqui, tá? Então, vamos lá, criei meu dashboard, vou deletar o dashboard anterior que eu tinha feito aqui.
Vamos lá, então já temos o nosso dashboard. Por enquanto não tem nenhum componente. Vamos criar nosso primeiro componente, tá? O primeiro componente que eu vou criar é basicamente, vou pegar uma soma dessa coluna comissão aqui. Imagina que a gente fez todo o cálculo de comissão e essa coluna comissão aqui identifica o valor final que a gente tem que pagar para cada pessoa, tá? Então, eu vou falar, e o nome da base, né, é base de cálculo. Então, o nome da base é base de cálculo e a coluna é cifrão comissão. Então, vou clicar aqui em mais, métrica, sei lá, comissão final. E aí, primeira coisa que a gente pergunta, de onde você quer puxar esses dados, né? Vou puxar lá daquela base de cálculo. Que coluna que identifica o usuário? Nesse caso é a coluna SDR. Que coluna de valor que você quer mostrar? Vou mostrar aquela cifrão comissão. Eu posso dar uma floreada aqui, colocar algumas configurações adicionais, mas por enquanto vou criar ele mais simples aqui. Então temos 1.100, tá? Se eu consigo configurar um pouquinho a formatação aqui. Então colocar um prefixo de R cifrão, colocar 2 casas decimais, colocar uma corzinha aqui, é bem customizável aqui, tá? Então fizemos nosso primeiro componente. Então já temos nosso dashboard, fizemos nosso primeiro componente, um pouco mais simples aqui no dashboard. Por que a gente pede sempre a coluna de usuário? Porque, por padrão, cada colaborador só pode enxergar a sua própria remuneração, ele não pode ficar enxergando dados de outras pessoas. Então, a gente sempre pergunta que coluna identifica o usuário, tá? Daquela base. E aí, pessoal, fiquem à vontade para ir perguntando e me interrompendo, tá? Vamos lá. Fique à vontade. Fique à vontade, André. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa Cara, tarde. eu tenho uma pequena dúvida. Na empresa que eu trabalho, nós trabalhamos no segmento de vendas e eu tenho alguns parâmetros de comissão que giram em torno do percentual de atingimento da meta. Eu Legal. consigo calcular isso porque, assim, teoricamente, pelo que eu vi, basicamente, você calculou ali valor unitário de cada venda, certo? Aquela venda incidiu em R$ 100. Só que, no meu caso, eu trabalho com os métricas de indicador de atingimento. Então, até 70% de atingimento é X% Salário de cada vezes venda. atingimento, por exemplo. Isso é possível? A gente consegue fazer parametrizar dessa forma? Total, não, legal, tem sim, tá? Então, vou dar uma saída do script porque acho que é bem bacana. Eu adoro fazer de forma mais interativa mesmo. Vou criar uma tabela dinâmica. Vou até deletar essa aqui que está aqui, só para a gente fazer do zero, né? Então imagina que a gente precisa, para a gente descobrir. Imagina que ele tem uma meta e o SDR vai ter ali uma meta de valor de integração, sei lá. Vai ter um valor de integração de bater tanto. Primeira coisa que a gente precisa fazer é somar tudo do mês, né, daquela pessoa. Então a gente vai criar uma tabelinha dinâmica, vou criar uma nova abinha aqui, vou falar, ó, puxa daquela cálculo, base de cálculo, e aí a gente tem um símbolozinho aqui para fazer uma tabela dinâmica. A gente fala, ó, agrupa por SDR, somando o valor de integração, por exemplo. E aí a gente vai fazer nossa tabela dinâmica. Então vou clicar aqui em salvar e vai criar uma tabela dinâmica. Tabela dinâmica. Beleza. Então, lembrando que, né, todos os dados podem estar vindo sistemicamente, ou por planilha também, tá? Caso os dados não estejam 100% integrados. Legal, então temos aqui o valor de integração somado do mês ali, por exemplo. E aí a gente consegue criar talvez uma base aqui, tô chutando, André, com base no, sei lá, depois, se quiser, a gente pode fazer um teste mais prático, a gente sempre oferece bater uns números reais, mas vou criar uma fonte manual aqui, onde a gente vai lançar as metas. Tranquilo, cara. É só pra gente entender mesmo como é que funciona a dinâmica. Boa, perfeito. E aí depois nessa base de metas eu consigo lançar a Maria aqui e fazer, por exemplo, a meta da Maria vai ser tanto, a meta da fulano vai ser tanto. Então, opa, do parceiro aqui, do vendedor, né? O parceiro aqui vai ser tanto e a meta vai ser tanto. Então, meta 30 mil. Mas respondendo, enfim, estou fazendo de forma simulada, mas respondendo a pergunta dá sim, tá? Para fazer múltiplo de salário vezes meta, atingimento, pesos, né? Muito comum ter pesos. A gente já pegou os cálculos muito complexos aqui. Ótima pergunta, tá? Tem até como por ranking, a gente já fez também cálculos por ranking, que é bem legal. Boa. Ótima pergunta. Vamos lá, então. Então, nós criamos o nosso primeiro componente ali, que é um pouco mais simples. A gente criou basicamente um componente de número para mostrar uma soma de um número ali, né?
Vamos mostrar um de meta. Acho que, inclusive, estava no script aqui. Colocaram no script criar um componentezinho de metas, né? Então, vou fazer na prática mesmo aqui. Opa, eu vou colocar. Vou fazer um componente de metas. Então, a gente já tem um componente específico para metas aqui, onde eu posso colocar ou no componente ou no dado. Então, eu vou colocar primeiro, eu vou falar, ó, vai naquela tabela dinâmica, o usuário está na coluna tal, nome da meta, sei lá, meta exemplo, valor da meta, vou colocar 30 mil, por exemplo, por enquanto, só para a gente testar, deixa eu ver se eu vou acertar tudo. Então, meta exemplo. Deixa eu ver se eu acertei tudo. Aqui. Então, nesse caso, a pessoa até bateu bastante a meta, né? Então, nesse caso, a gente tem um componentezinho de meta aqui que a gente criou. Tá. Boa. Então, deixa eu só dar um apresentar de novo aqui. Legal. Agora, uma coisa que é bacana, tá? Eu vou mostrar um componente de ranking. Imagina que a gente quer mostrar dessa tabela dinâmica um ranking de quem foram os primeiros colocados, né? Dependendo do cenário, acaba sendo bem produtivo para o time você fazer alguns tipos de ranking, né? Pode ser um ranking por posição, ou você pode falar o valor absoluto, tem várias formas de fazer. Vou fazer um ranking simples aqui de uma tabelinha. Então, vou criar um novo componente aqui, vou vir aqui no componente de tabela. Tá? Então, eu vou falar assim, ó, sei lá, ranking. Da onde que eu vou puxar esses dados? Vou puxar lá daquela nossa tabela dinâmica. Quem identifica o usuário está aqui. E aqui, ó, na verdade, a gente não vai usar o usuário, porque todo mundo, nesse caso, a gente vai remover a segurança a nível de usuário. Ele até deixa um alerta aqui, né? O que é isso? Nesse componentezinho em específico, a gente vai deixar todo mundo enxergar o dado de todo mundo. Então vamos criar que colunas que a gente quer mostrar. Vou mostrar todas as duas colunas por enquanto. Ó, eu vou criar sem ordenação por enquanto, só para a gente dar uma olhada. Então, um ranking aqui, ó. Criamos um ranking aqui. Um pouco o zoom. Um pouco o tamanho desse componente aqui. Legal. Então, nós criamos nosso ranking, mas ele ainda não está ordenado do maior para o menor, né? Então, para ordenar do maior para o menor, eu preciso clicar aqui em customizar a ordenação. Vou ordenar pela coluna tal de forma decrescente. Beleza, simples assim. Criamos nosso componentezinho de ranking, tá? Por enquanto. Tudo isso que eu estou criando, esse dashboard, a ideia dele é ser disponível ou para um gerente, coordenador, diretor, tem como você criar dashboards para pessoas, lembrando que dá para criar dashboards para pessoas diferentes. Então, pode ser, nesse caso eu estou criando um específico para o colaborador ali, para o analista, né? Mas tem como, nada impede de você criar um dashboard. Na hora que você está criando o dashboard, você seleciona quem vai enxergar essa pessoa, que usuários vão enxergar esse dashboard. Então, nada impede de você fazer um dashboard mais gerencial ali, né? Nesse caso, estou fazendo um dashboard mais individual ali. Então, eu que sou administrador, posso ver o resultado de como as outras pessoas estariam enxergando aqui, né? Legal. Então, vou ensinar também a dar uma formatada no número agora, né? Então, próximo ponto aqui. Então, nós passamos aqui já. Então, nós criamos nossos primeiros componentes aqui. Agora, eu vou ensinar a formatar um número. Então, colocar ali o R cifrão, é bem simples, tá? Então, vamos começar, vou mostrar como que a gente formata essa coluna aqui. Primeiro, eu posso renomear aqui o nome da coluna, posso colocar valor total, algo do tipo, né? Então, para ficar mais amigável ali para o usuário final. Tá? Essa coluna, ela está lendo daquela nossa tabela dinâmica. Então, é só ir lá na tabela dinâmica, clicar com o botão direito, editar, e eu posso colocar uma formatação aqui. Posso colocar moeda, posso colocar vários formatos de moeda. Então, é bem customizável, tá? Então, isso vai refletir, talvez eu só tenha que dar um F5 aqui, e ele reflete aqui no dashboard. Aqui, então já está refletindo o nosso formato novo. Então nós aprendemos agora como a gente formata esses números dos componentes para ficar um pouquinho mais bonito ali para o usuário final. Basicamente a gente vai formatar lá na base, tá? Agora, tem um componente muito legal também. A gente percebeu que às vezes é difícil explicar a remuneração variável, principalmente quando a empresa é muito criativa.
Então, vamos fazer um componente que possui texto como variável. Então, que componente é esse? A gente chama de Markdown. Esse Markdown, ele é um texto, basicamente, sei lá, explicações, por exemplo. Posso falar, ó, você fez um total de X, aí eu vou colocar aqui a variável, já vou colocar, vou ensinar como coloca, de integração. Portanto, sua comissão final é de Y. Por enquanto, vou criar o componente só para vocês darem uma olhada na carinha dele. Ele ainda não transformei em variáveis. Para transformar em variável esse componente, a gente vai clicar aqui nesse f de x, configurar variáveis, e a gente fala de onde você quer puxar o dado. A gente pode puxar, sei lá, de qualquer base. Que coluna que identifica o usuário? A gente sempre pergunta para ter a máxima segurança possível, nunca mostrar dados de uma pessoa para outra. Beleza, agora que a gente configurou quem são os usuários, aí a gente consegue colocar as variáveis digitando arroba, né? Então digite arroba para inserir variáveis. Nesse caso, vamos pegar lá o valor de integração, será? E sua comissão é tanto. Então, sua comissão é de comissão. Aqui. Beleza, agora temos variáveis aqui. Temos variáveis no meio do texto. Então, isso é bem legal porque você consegue deixar um texto muito mais intuitivo, quando você está explicando ali o porquê que a pessoa recebeu isso. Tá. Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Vocês estão vendo que é bem parametrizado, dá para deixar um negócio bem simples ali para as pessoas. Tranquilo, ele é bem intuitivo. Boa. Legal. Então, fizemos já texto com variáveis. E agora, a gente precisa aprender a deixar esse dashboard visível para o usuário final. Quando a gente está apurando, muitas empresas não calculam em tempo real, né? Então, elas não vão calcular o dado, sei lá, 100% integrado. A gente sabe que tem vários clientes nossos onde a gente conseguiu integrar e o dado é calculado realmente em tempo real e automaticamente. Só que a gente sabe que, às vezes, o sistema não tem uma API para a gente puxar dados de forma automática. Às vezes, sei lá, o ganho é tão grande, mesmo por planilha, a gente consegue automatizar em média 80% do processo. O trabalho vira arrastar uma planilha e o sistema calcula tudo sozinho. Então, às vezes você está trabalhando ali, fazendo correções, e você não quer deixar isso visível. Então, por padrão, quando você cria um novo período, dentro dos planos de cálculo, a gente tem vários períodos, né, que eu vou apurar. Vou apurar a comissão de 1 a 31 de outubro, vou apurar de tal a tal data. Então, a gente pode calcular trimestralmente, mensalmente. Só que quando você ainda está trabalhando nesse período, a gente deixa, por padrão, invisível para as pessoas. Então, vocês vão notar que dá para deixar visível tanto por aqui, então liberar visualização do extrato, quanto pela tela dos planos de cálculo ali, quando você está enxergando todos os planos, tá? Então eu vou clicar aqui em liberar. Eu posso, se você falar, você pode notificar os usuários aqui e falar, pessoal, RV liberada. Sei lá, você pode notificar todo mundo por e-mail, né? Então aí todo mundo vai ficar sabendo que já está liberado. Teve até uma empresa que fez depois eu mostro para vocês, tinha uma empresa que ela liberava, por conta da corretora só liberar uma vez por mês os dados que ela precisa para calcular, ela liberava uma vez por mês só, né? Aí fizeram um emoji de uma caveirinha, depois eu busco aqui, de uma caveirinha esperando para ver a comissão no fim do mês, assim, ansioso, apertando F5 várias vezes. Mas boa. Então você liberou a visualização. A gente, agora, isso tem uma parte bem... Agora está visível para todo mundo. Quem logar, se a Leda, Maria ou Pedro tiverem acesso no sistema, eles vão conseguir enxergar, tá, a plataforma e já vão conseguir ver aqui. Tem como fazer uma tabela corrida também, então a gente pode fazer uma, sei lá, vou duplicar essa tabela e aí eu colocar, sei lá, vou chamar de todas vendas. Vou falar, puxa o dado da base de cálculo, coluna do usuário, vai ser a coluna SDR, eu quero mostrar as colunas, vou mostrar todas as colunas. Então, aqui. Então, tem como fazer uma base corrida que a gente sabe que às vezes as pessoas vão querer ver no linha a linha mesmo, né? Então, às vezes é importante dar essa transparência para a empresa, né? Então, você consegue dar essa visão linha a linha para ela também, ou agrupar, é bem poderosa. Essa ferramenta aqui dá para transformar na tabela dinâmica, onde a pessoa vai abrindo categorias aqui, é bem parametrizável, tá? Mas beleza. Então, vamos para o próximo slide. Então, falamos bastante de dashboard, é muito parametrizável. Então, em resumo, vocês já aprenderam a mexer nos dashboards da SplitC, tá?
E a gente está aqui para ajudar também. Fique à vontade para tirar as dúvidas por nosso WhatsApp. Fique à vontade, Silvia. Gabriel, uma dúvida. Vamos supor que a minha empresa tem mais de uma meta, né? Tem uma questão de volume, uma questão de região, algo nessa linha. E eu tenho essas informações em outros sistemas. A Split tem alguma API para carregar automaticamente, ou tem que ser importação via planilha, para entender a atualização desses dados até para compor o dash? Como é que funciona? Legal, ótima pergunta. Se o sistema tiver uma API que a gente consiga bater, a gente consegue automatizar totalmente, tá? Então, a gente é muito forte nessa parte de chamar APIs e deixar o dado integradinho. Então, por exemplo, será que o homem, sei lá, imagina que suas metas estão no Salesforce, sei lá, a gente tem APIs do Salesforce API. A gente consegue buscar online a documentação. Então, não sei que sistema que você usa, mas se ele tiver uma API que a gente consegue buscar o dado, funciona, tá? Respondendo a pergunta. O Salesforce é um dos casos que tem API, então a gente consegue buscar o dado. Boa pergunta. É um sistema de mercado, só por curiosidade, ou é um sistema próprio? Não, eu sei os mesmo. Você Ah, já oh, respondeu que eu não quis colocar aqui. não, tranquilo. O Salesforce, pô, a gente tem cliente nosso que o Salesforce a gente tá puxando dados de minuto em minuto, porque a gente tem uma tecnologia muito legal de buscar só as informações que mudaram. Então a gente fala, a última vez que eu consultei seus dados foi há 5 minutos atrás. Então, o que mudou nesses últimos 5 minutos? A gente meio que consegue chamar a API de uma forma que não consome tanto dado e tanto consumo da API do Salesforce. Bem bacana. Legal. E agora, vamos falar um pouquinho de hierarquia, usuários, né? Então, tem uma funcionalidade muito legal, que é personificar o usuário. Por quê? É muito legal, a gente está criando dashboard e tal, mas é muito importante a gente ver como está a experiência do usuário final para ver se está intuitiva de fato. Né? Se ele vai entrar, a gente sabe que na correria o time de, sei lá, o time comercial tem que estar focado em vender e não dá para ele ser. A gente sempre oferece treinamentos, e a gente geralmente é até uma boa prática a gente fazer um treinamentozão com todo mundo, né? Mas é muito legal vocês conseguirem ver exatamente como a pessoa está enxergando o sistema. Então a gente tem uma funcionalidade bem bacana para vocês que são administradores, que é personificar um usuário. Então, como que você personifica um usuário? Basicamente, você vai clicar aqui em usuários. Então, vamos personificar a Leda para ver exatamente como a Leda vai estar enxergando o sistema. Então, eu venho aqui em usuário, eu posso buscar aqui a Leda. Então, aqui a gente que é administrador vai conseguir clicar nesse botãozinho aqui de personificar. Vamos personificar aqui, ó. Vocês vão notar que vai ficar aqui uma barra aqui em cima avisando, opa, você está personificando. Então, a Leda está enxergando o sistema exatamente assim, tá? Então, ela está enxergando, por enquanto a gente apurou um mês só, ela não consegue mudar de plano. Então, tem aqui as vendas estão aparecendo aqui, ó, as vendas só da Leda, tudo certinho, a comissão só dela mesma. Então, o ranking de todo mundo, né, que a gente configurou. É, e é isso, tá? Essa funcionalidade de personificar é muito bacana para você validar se tá bacana a visualização e o login e a experiência das pessoas, tá? Como que a gente cria um novo usuário, né? Então, imagina que a Leda não tivesse criada ainda, o usuário da Leda estivesse. Vou até deletar aqui, vamos ver o que acontece. Então, vou deletar aqui a Leda. Vamos criar a Leda. Então, para criar um usuário, basicamente a gente vem aqui, coloca aqui o nome dela, pode colocar o nome. E se a gente colocar um e-mail e clicar aqui em convidar, ela já vai receber um acesso. Então não precisa dar permissão nenhuma, não preciso marcar aqui o perfil de administrador, nem nada. Se eu clicar, colocar o e-mail dela aqui, ela já vai receber um acesso. Então, exemplo, 1, 2, 3, 4, @exemplo.com, sei lá. Cliquei aqui, ela já vai receber um e-mail. Você foi convidado para acessar a plataforma SplitC, tá? Se você colocar o e-mail e clicar aqui em convidar a pessoa, já vai receber um acesso. E como que vem esse e-mail também, isso é um negócio importante para ficar. Deixa eu pegar aqui um exemplinho de um convite da SplitC. Se não me engano, é personalizável isso também, tá? Deixa eu pegar aqui. Espera aí, convite.
Aqui, basicamente, bem simples, vem meio bem simples, assim, nada demais, assim, a gente tenta, é personalizável isso, mas vem basicamente um e-mail. Olá, Gabriel, você recebeu um convite para acessar a plataforma de remuneração variável da SplitC, acesse seus resultados aqui, ele define uma senha para ele, e que formas de login a gente tem? A gente tem muitas formas de login para facilitar ao máximo você não ter que ficar decorando senha muitas vezes, tá? Então a gente consegue integrar com um single sign-on da sua Microsoft, você consegue logar para o Google, link no e-mail para não ter que ficar memorizando senha, ou a senha que você define no começo também, tá? Então, nesse caso aqui da SplitC, eu vou logar com o Google. Deixa eu logar aqui. A gente usa o Google aqui. Então, permitir. Beleza, simples assim, já estou logado na plataforma. Por enquanto, loguei como administrador, né? Legal. Boa. Então, estamos aprendendo aqui sobre como criar um novo usuário. Então, coloquei o e-mail, coloquei um nome, um ID ali único da pessoa, cliquei em convidar, a pessoa recebe um acesso, tá? Acho que até deu spoiler dessa última parte aqui, mas estava muito linkado. Beleza. E vamos falar a diferença de perfis e times, né? A gente tem uma... Vou tentar ser rápido nessa parte para não ser muito boring, mas basicamente existe uma grande diferença entre um time e um perfil de acesso. O perfil de acesso define que permissão você tem, o time é um time ali, de que time que você está ali, comercial, etc. Então, imagina que a Maria é do time... Vou pensar o nome de um time. Sei lá, Bragantino. Criei aqui um time chamado Bragantino. Imagina que a Leda, ela é líder da Maria, então a Leda pode enxergar todos os resultados de comissão de todo mundo que está no time Bragantino. A gente consegue vir aqui na Leda e dar uma permissão para ela, que é a times que posso ver. A gente dá essa permissão aqui para a Leda e a gente fala, ó, Leda, você vai enxergar o time do Bragantino. Tá? Então, nesse caso, o time serve muito para identificar as pessoas. Só que notem que eu dei a permissão específica para o usuário. Eu posso dar uma permissão para um perfil específico, né? E eu vou explicar no próximo slide já. Eu posso criar um perfil de acesso reutilizável para eu não ter que clicar. Imagina que fosse um grupo de perfis. Eu vou ter que ficar dando várias permissõezinhas aqui para a Leda. Enfim, eu consigo deixar isso mais reutilizável. Eu vou mostrar como, de uma forma rápida aqui para não ficar chato. Então, o que é que são os perfis, né? Basicamente, o perfil de acesso é isso que eu falei de dar um acesso específico para a pessoa. Se você clica aqui em usuário, você vem em perfil de acesso, vocês vão notar que tem o perfil de, por enquanto só vem criado o perfil de admin. Mas, e o que é o perfil padrão? O perfil padrão é o que todo mundo vai enxergar. Então, se você der um acesso aqui, cuidado com esse perfil, porque todo mundo vai enxergar. Então, todos os usuários, mesmo sem ter feito nada, ele vai cair nesse perfil por padrão. Então, por exemplo, uma coisa que você nunca deveria fazer é dar acesso, ver resultado de todos os usuários, né? Isso é um negócio extremamente raro, só para casos muito específicos que você deve fazer isso. Senão todo vendedor vai ver a comissão de todo mundo, até do líder, gerente dele, né? Nesse caso, não vou dar esse perfil padrão, não vou dar essa permissão para esse perfil padrão. Tá? Então, o perfil padrão é esse perfil que todo mundo tem acesso. E agora, para que a gente usa perfil? A gente pode... Isso é um negócio bem importante, porque em grandes empresas, às vezes, você precisa ter segregação de acesso bem granular. Então, a gente consegue dar um acesso para o RH, entrar aqui, então, sei lá, RH. E aí a gente vai dar o acesso a ver resultado de todos os usuários e acessar a folha de pagamento apenas. A gente não vai deixar eles alterarem regras de cálculo, não vai deixar eles fazerem quase nada. Então, a gente cria esse perfil de acesso aqui de RH, depois é só associar um usuário a esse perfil. Então, falar, ó, Pedro, você é do perfil RH. Simples assim, tá? Não tem muito segredo. Então, em resumo, o perfil de acesso serve para isso, para você dar um acesso ali personalizado. Então, fica ali, ó, o Pedro é do RH. Então, que permissões que tem o RH, a gente tem só essas duas permissões, beleza? Então, simples assim, tá? Vamos lá. Uma última coisa. Isso aqui é um negócio novo também. O que a gente percebeu? As grandes empresas às vezes precisam de acessos mais granulares, né? Então, esse time aqui vai calcular tal coisa, esse outro time aqui vai calcular essa outra coisa. Então, como que a gente segrega o acesso desses cálculos, né? Lá no plano de cálculo, cada cálculo, imagina que a gente tem sei lá, um de vendedores e um plano de cálculo que tem o cálculo totalmente diferente aqui de gerentes, por exemplo. Deixa eu criar aqui um plano de cálculo de gerentes. Então,
de gerentes. Imagina que quem vai calcular o time de gerentes não é a mesma pessoa que vai calcular ou inserir as informações, né? Sei lá, a gente vai dar um acesso e não quer dar um acesso muito, sei lá, muito grande para a pessoa. Agora você consegue ter uma forma aqui de liberar a permissão, falar, ó, o perfil de RH vai conseguir subir dados na fonte de dados. Então você consegue dar um acesso agora muito granular. Então você meio que dá acesso para pessoas calcularem coisas específicas, tá? Essa parte de segurança da informação é chata, mas é muito importante. Eu trabalhei um tempo na segurança da informação, então a gente é bem chato aqui com essa parte. Eu achei importante dar uma pincelada rápida aqui, mas a gente é muito granular. Você consegue falar exatamente quem vai poder fazer o que dentro da plataforma. Dá para subir por puxar esse dado de um sistema, dá para puxar esses perfis de uma planilha, tem como fazer tudo em massa também, tá? Legal? E vamos lá, agora para as funcionalidades mais legais aqui. Então, saindo um pouquinho de perfil de acesso, vamos para algumas funcionalidades que são mais bacanas. Mas antes, também dúvidas até aqui, pessoal, sobre perfis, acesso, quem pode enxergar o que, se tiverem, vão abrir o microfone falando aí, fiquem à vontade, tá? Enquanto eu tomo uma água. Tem algo relacionado à validação? O que eu quero dizer com isso, tá? Hoje a gente fecha aqui as comissões, eu tenho 7 equipes aqui, com, sei lá, 10 colaboradores cada equipe. Então a gente sempre fecha a comissão, manda para os gestores, né, para os supervisores ou coordenadores, e eles validam a comissão dos colaboradores. Após isso a gente já dispara para o RH para fazer para fechar a folha de pagamento. Tem como a gente parametrizar algo do gênero? Alguma forma de validar a comissão? Legal, ótima pergunta. A gente tem uma funcionalidade bem legal na folha de pagamento, que a gente chama de fluxo de pagamento, workflow de pagamento, né? Que é muito parametrizável. A gente consegue criar etapas aqui. O gerente valida, depois o colaborador valida ou não. A gente tem uma funcionalidade muito bacana até para prevenir prejuízo financeiro. Como a gente tem bastante experiência nesse mercado, a gente consegue até coletar a assinatura digital, um ClickSign, DocSign, D4Sign da pessoa, para dar um ok. Mas respondendo a sua pergunta mais objetivamente, André, dá sim, tá? A gente tem uma funcionalidade aqui de fluxo de pagamento que a gente consegue criando fluxozinhos para cada time. Primeiro fulano aprova, depois fulano aprova. É bem granular. Boa. Certo, obrigado, cara. Imagina. Boa. Então, folha de pagamento, né? Então vamos aprender a configurar uma folha de pagamento no SplitC. Então, para que serve a folha, né? Então, eu estava comentando que a primeira coisa que a gente faz é puxar o dado, calcular, criar o dashboard e aí, por fim, a gente paga as pessoas, né? Deixa eu desconfigurar essa folha que eu deixei configurada aqui para testar. Deixa eu deletar ela aqui. Então, imagine que essa folha ainda não estava configurada, né? O que é a folha no SplitC? Basicamente, o que o SplitC precisa para você configurar a folha? Basicamente, você precisa informar para o SplitC o que vira dinheiro. No nosso caso, o que vira dinheiro? Essa coluna lá na abinha base de cálculo, a gente fez uma coluna, até deixei verdinha aqui. Essa coluna aqui é o que vai virar dinheiro de fato, né? Pelos nossos cálculos, né? Então, a gente fala aqui, ó, SplitC, vou configurar uma folha de pagamento. Aí a gente pergunta, beleza, então, deixa eu só dar acho que faltou dar um F5 aqui. Me fala que base que base que vai ser usada para virar dinheiro. Essa aqui. Beleza. Qual coluna identifica o usuário? SDR. Que coluna identifica o valor? No caso, aquela cifrão comissão lá. A gente consegue separar as rúbricas também, tá? A gente chama de agrupamento. Eu não vou usar aqui nesse momento, mas a gente consegue, sei lá, separar. Tal coisa é premiação, tal coisa é comissão, tal coisa é, sei lá, é bonificação, sei lá, tem como você separar rúbricas. Ou por empresa, isso aqui vai sair o dinheiro do APJ1. A gente chama de agrupamento, que é uma forma mais genérica, mas você consegue colocar ali em rúbricas diferentes. Vou colocar tudo na mesma rúbrica por enquanto. Então, falei ali qual a coluna que identifica o usuário, que coluna que é para virar dinheiro. Então, configurei a folha de pagamento. Então, beleza, já temos o valor total que eu tenho que pagar ali para cada pessoa. Então, nós fizemos a parte aqui de configurar uma folha, né? O que são os agrupamentos de folha? Exatamente isso eu acabei falando já, que são essas rúbricas, né, que algumas empresas chamam. Lembrando que para configurar essa folha de pagamento, precisa de uma permissãozinha aqui, que você
consegue se liberar como administrador essa permissão. E tem um negócio legal aqui, tá? Então, depois que eu configurei a folha, tem uma tela aqui que é a folha de pagamento centralizada, né? Se a gente clica aqui em pagamentos e clica em folha de pagamento, a gente vai ver aqui, ó, tem novos pagamentos aqui que você gerou. Então, vou clicar aqui em atualizar. O que acontece? Para a gente ter bastante segurança, imagina que você já tinha processado a folha, só que, sei lá, alguém pediu para mudar alguma regra, sei lá, eu fiz uma fórmula aqui bem simples, se o status da venda é ganho, paga R$100. Só que imagina que alguém pediu para mudar para 150, por exemplo, só para testar. Tem várias fórmulas que a gente faz para calcular, isso aqui está bem simples, mas tem vários mecanismos que a gente reduz bastante a complexidade. Mas imagina que essa regra mudou. Mudou para 150 aqui. Se eu for lá na folha, ele vai falar assim, opa, a sua folha de pagamento está desincronizada. Clique aqui para ver as mudanças. Ó, vocês vão notar que a gente consegue ver como estava antes e o que está virando. Porque uma das coisas muito importantes é a gente ter auditoria de todas as mudanças e o que foi. Porque a gente consegue ter base para explicar o que aconteceu com os pagamentos, né? Então eu consigo ver essas mudanças aqui. Então, isso é uma das coisas que as pessoas mais gostam da nossa folha de pagamento, é esse histórico de exatamente o que aconteceu com cada um dos valores, tá? Em que momento. Então, aprovei aqui as mudanças, beleza, agora está sincronizadinho. Nossa, falta só 9 minutos, passo bem rápido, caramba. Vamos lá. Só para o próximo slide. Deixa eu só. Perfil de acesso já foi. Folha de pagamento. Então faltam só mais 2 slides, hein, pessoal? Tá quase acabando. Nosso treinamento. Agora eu vou falar um use case bem bacana da SplitC. A gente tem percebido, né? A gente não só automatiza 80% do seu tempo de cálculo, né? A gente gosta muito de se perguntar o que meu usuário faz 1 segundo antes e 1 segundo depois que ele entrou na SplitC. Então, a gente percebeu que nem sempre é comissão de CLT e vendedores internos da empresa. Às vezes você está revendendo produtos de outra empresa, tem o conceito de parcerias ali, e a gente percebeu que um dos use cases muito comuns era que, imagina que você tem uma outra empresa que está revendendo um produto ali, sei lá, uma revendedora, sei lá, uma revendedora SAP, por exemplo. Então, imagina que a SAP precisa pagar vários outros parceiros de SAP. Sei lá, uma porcentagem da mensalidade lá. Essa empresa filha precisa emitir uma nota fiscal para a empresa pai e dava um trabalhão, porque imagina, a gente tem empresa aqui que tem 500 empresas que estão revendendo o produto dela. Imagina o trabalho, porque a maioria das empresas coleta nota fiscal por e-mail, né? Quando é CLT, ok, você não precisa coletar uma nota fiscal por e-mail, ainda que a gente tenha uma funcionalidade muito legal para a CLT, que é a assinatura digital, é bem bacana, para prevenir risco jurídico, porque a gente sabe que os processos trabalhistas são caros pra caramba. Mas a gente tem um negócio muito legal para PJ também, que é quando você precisa coletar uma nota fiscal. Então, vou mostrar para vocês como que a gente libera essa funcionalidade. Tem alguém que tem esse use case aqui, que precisa calcular uma remuneração variável de PJs, de empresas? Nós temos alguns parceiros que prestam serviço com venda do produto que a gente trabalha. E, por exemplo, nós temos 12 parceiros dealers de venda que trabalham a nível nacional, tá? E mensalmente é uma complexidade muito grande justamente nessa parte, porque tem que ficar emitindo relatório, manda, valida, volta, pede para emitir nota e fica mandando por e-mail, aí às vezes vira uma bola de neve. Pô, legal, exatamente isso que é legal, meu. A gente ouviu, né? Os clientes a gente senta com os clientes e fala aí, feedbacks, o que dá para melhorar na plataforma. E aí, com base nesses feedbacks, a gente vai construindo as funcionalidades aqui, né, da plataforma. Isso é bem bacana. Então, vamos lá, vamos liberar esses documentos, né? Então, imagina que, vamos fazer isso na prática aqui. Então, imagina que a Leda é um parceiro, imagina que a Leda é uma empresa, e ela tem que emitir uma nota fiscal de R$ 1.650 aqui para receber esse valor. Tá? Já não temos ainda a validação automática da nota, talvez isso vai vir no futuro, um spoilerzinho, mas não temos ainda. Mas olha como a gente já facilita bastante coisa, tá? Então, se a gente liberar a permissão para a Leda, então se a gente liberar essa permissão aqui, que é permissão Feature Document Management, então se eu
é gestão de documentos, né? Se eu vim aqui no perfil padrão falar, ó, todo mundo, deixa eu deletar aqui que a minha já tá. Não, então gestão, se eu liberar aqui para todo mundo gerenciar documentos, então gerenciar documentos e dar um salvar, isso vai ficar visível para todo mundo, tá? O upload de documentos. E olha como facilita, tá? Então vou personificar a Leda só para a gente ver como que tá a visão dela do sistema. Então a Leda entrou, viu lá que tem que emitir a nota fiscal de 1.650, ela vai lá para pagamentos, vai lá aqui na folha dela, e ela consegue falar, ela está como liderança, né? Então ela está enxergando o resultado de 2 pessoas. Mas nesse caso, ela vai subir a nota fiscal dela mesma, né? Então, deixa eu pegar uma nota fiscal aqui de exemplo. Então ela vai subir uma notinha fiscal aqui. Beleza. Subiu a nota fiscal já aqui. E dá até, inclusive, para a gente colocar aqui nas explicações, falando, lembre-se de emitir, ou na notificação que a gente manda por e-mail. Lembre-se de emitir a nota fiscal até tal data. Emita a nota fiscal para tal CNPJ, tem como colocar tudo isso de uma forma bem intuitiva para eles. E aí, ao invés de você ter que ficar caçando e-mail, imagina 12, se 12 já dá um trabalho, né, no caso que você comentou, né? Imagina 500, por exemplo, quando você começar a escalar a operação, como que fica. Então a gente fez uma telinha aqui que ficou bem bacana, que é basicamente você consegue fazer esse cara crachar de uma forma muito fácil ali, né? Você consegue dar uma olhadinha na nota muito fácil aqui, pô, tá tudo certo, beleza, emitido certo. Você consegue dar um ok aqui. Então aprovou, manda para, vamos liberar o pagamento. Ou putz, não, emitiu para o CNPJ errado. Então emitiu para um valor errado, sei lá. No momento que você reprova a nota fiscal, isso já manda um e-mail para a pessoa, então ela já fica sabendo, né? Tem várias formas, até tem uma funcionalidade de chamados também, que é legal, que você consegue ir se comunicando com a pessoa para ela ir tirando dúvidas, tá? Que é onde ela acessa direto do dashboard. Tem bastante coisa para facilitar essa gestão aí de até o pagamento, né? Então, recebendo a nota fiscal, tudo certinho. Por fim, a gente consegue configurar a nossa folha de pagamento. Isso vai ficar para outro treinamento, que a gente está sem tempo. A gente consegue configurar para vários APIs ou alguns sistemas mais comuns aqui, o KNAB Itaú para já gerar um monte de pagamento em massa lá. Então tá tudo pronto. Eu consigo vir aqui na folha de pagamento e gerar esses pagamentos aqui para as pessoas, né, de quem já emitiu nota. Enfim, tem várias formas da gente organizar e automatizar todo esse processo. Então, desde puxar o dado até mostrar isso para todo mundo, receber documento, organizar o workflow, aprovações, etc., e pagar até o final. Tá? São esses problemas que a gente resolve. Vou ter que correr um pouquinho, tenho muito pouquinho tempo. Vamos finalizar. E, para a gente finalizar aqui, que use cases que são muito legais aqui, que poucas pessoas conhecem, né? Esse que eu acabei de falar, de receber as notas fiscais dos parceiros, porque esse negócio dá um trabalhão. Imagina você ter que baixar 500 PDFs por e-mail, ver se está certo, aí vai abrindo um a um, vai documentando. Aqui a gente consegue deixar tudo documentado automático e no futuro deve vir até uma mini validação automática que já pré-alerta caso ele tenha feito alguma emissão errada. Então, dúvida, a gente tem também Embed White Label. O que é o Embed em outras plataformas, né, no caso? Então, em outra plataforma. O que é o Embed White Label, né? A gente consegue, muitas empresas, quando começam a crescer, toda empresa começa a crescer, acaba criando um sistema próprio de comissão. Só que aí o que acontece? Ela percebe que precisa dar uma manutenção ferrada, porque precisa, se mudar uma regrinha, já precisa codificar um monte de coisa. Então, na Split C, você consegue transformar a Split C inteira, todo aquele dashboard que a gente mostrou, em um botão. Então, se você tem um software, se você comercializa um software, alguma coisa, ou sua empresa tem algum aplicativo ou algum software, você consegue fazer o usuário já cair logado no dashboard e basicamente você pula toda uma etapa de desenvolver uma plataforma do zero de comissão. Tá? Então, tem muitas empresas que pularam muito tempo de desenvolvimento embedando, assim, e a pessoa já cai logado. Então, a Split C virou um botão, assim, comissões na plataforma dele. Tá? Então, a gente é muito forte em ser um motor de cálculo. Não só remuneração variável, a gente está pegando vários use cases, de fundo de investimento, tem muita coisa. A gente é muito bom em cálculo complexo, assim, somos nerds e gostamos muito de complexidade, de atacar essa complexidade e reduzir ela. Então, esse é um dos use cases. E a gente é muito forte em API integração. Nem todo mundo sabe, mas você pode puxar dado muito fácil da Split C para o seu banco de dados, você pode
a gente consegue puxar dados do seu banco de dados para usar aqui em cálculos, tá? Então a gente é muito forte nessa parte. E é isso, vou abrir para dúvidas, pessoal, e espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenham dado para conhecer um pouquinho da plataforma aí, e fique à vontade aí para abrir o microfone, falarem o que acharam, feedbacks são mega bem-vindos, tá? E obrigado pela presença de todos. Eu achei bem bacana, viu, Gabriel? Bem interessante, bem interativo, né? Que bom. Para montar a dificuldade que a gente tem hoje, a gente usa uma ferramenta meio complexa aqui dentro do SAP, então fica bem, e a gente tem os Salesforce também, então fica bem interativo, bem bacana, parabéns. Obrigado. Meu, a gente tem muitas experiências com empresas que gastaram bastante dinheiro customizando, né, o SAP, porque tem os módulos e aí você vai, né, customizando e às vezes pode sair caro, né, porque no fim a regra muda rápido, né? Na Split C você consegue aplicar um plano. Então. A regra muda rápido e às vezes a regra muda rápido, mas os KPIs e o banco de dados é o mesmo, né? A forma de fazer, hoje você calcula de 70% a 120%, quando chega a 120 passa para 130%, mas a partir do 100 é por cento, e antes do 100 é a cada 5%. Então de vez em quando muda, alguém tem uma ideia diferente, né? Então é legal, gostei. Legal. Parabéns. A gente tem uma coisa bem, obrigado. A gente tem um negócio bem legal, né? Que como a gente dá uma interface que remete ao Excel, só que reduz muita complexidade, se você sabe brincar um pouquinho ali, você consegue, por exemplo, duplicar um plano de cálculo. Vou lançar uma campanha na Black Friday. Você duplica o plano de cálculo, vê se ficaria legal ou não. Então você consegue ir testando, né, essas mudanças antes de publicar, né, deixa invisível. E aí dá bastante autonomia, né, para quem está operando a plataforma. Obrigado aí, Antônio, pela participação. Muito bom. Mais pessoas aí, se alguém quiser tirar dúvidas, fique à vontade aí. Já agradeço imensamente a participação de todos. Mais alguma? Fique à vontade, senão... Não, tranquilo, eu consegui compreender perfeitamente o que ela pode agregar e confesso que eu fiquei até feliz em saber, porque um processo que a gente leva, sei lá, 4, 5 dias para executar, eu demoro aqui uma semana, vamos supor, para parametrizar tudo e já reduz o tempo. Reduzindo tempo para uma empresa é custo, né? Exato. Que eu reduzo também. Total. E a gente tenta medir isso, né? Como que se paga, né, a plataforma? O tempo é um dos KPIs que a gente geralmente acaba se pagando, né, a plataforma da SPC. A gente reduz o risco de erro de cálculo, né? Vocês terem noção, é que eu não posso mostrar aqui que tem alguns dados sensíveis, mas a gente tem um canal no nosso comunicador só de erros de cálculo que a gente achou dos clientes quando eu estava calculando na planilha. E, assim, vou dizer que o Antônio ia comentar, a gente achou um mês passado de R$240 mil. O legal de você tirar o processo é que você fica com tempo para análise, né? Porque hoje é o que o André falou, a gente tem um tempo muito grande para processo, fica pouco tempo para análise, né? E aí, quando você tem alguma ferramenta que você consegue fazer mais rápido, você consegue parar, analisar e ter outras ideias. Chegar com outras ideias antes que alguém chegue com as malucas, você já apresenta. Verdade. Não, total, sobra mais tempo para ser analítico, né, ao invés de operacional. Muito bom. Pô, pessoal, queria agradecer a todo mundo. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente está, muito disponível para falar com vocês, mostrar a plataforma, fazer teste. A gente não vai querer ficar empurrando, vendendo a plataforma para vocês. Eu falo aqui para minha empresa, a gente não é uma empresa de vendas, a gente quer ter um produto muito bom, então vamos fazer o teste, vamos passar segurança para os clientes, vamos bater resultados reais das planilhas. Então a gente, geralmente, antes de fechar contrato, a gente oferece para o cliente, vamos automatizar uns cálculozinhos aí, bater alguns números, você vai ver que funciona de verdade, né? Então a gente libera acesso na plataforma, vocês testarem para ter certeza que realmente vai resolver o problema de vocês. São, todos mega bem-vindos aí. Este QR Code, ele direciona para um WhatsApp, tá, da Karina, para você já agendar um papo, para a gente talvez aprofundar um pouquinho mais, caso você ainda não esteja em contato com a Split C. E é isso, pessoal, muito obrigado a todos, boa quarta-feira aí, obrigado pela presença de todo mundo. Valeu. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Valeu, Ótimo descanso aí. Até a Tchau, próxima edição. Muito obrigado pela participação aí. Valeu. Abraço. Valeu.